Começando a gravação aqui então. Revisão, sexto ano, unidade 6, terceiro bimestre, P2 de História. Então nós começamos a falar sobre a história da formação de Roma. Roma, uma cidade italiana, que a princípio acabou se tornando um império gigantesco que dominou 3 continentes: a Europa, a África e o continente asiático. O Império Romano ele teve uma proporção tão grande, similar ao de Alexandre o Grande da Macedônia. Mas beleza, vamos começar aqui de como foi a fundação de Roma. Na prova, eu irei cobrar a fundação mitológica, tá? Existem 2 formações de Roma, a histórica científica e a histórica mitológica. Então nós iremos ver a histórica mitológica, beleza? Então, sobre a formação de Roma, nós temos aí 2 personagens principais que são Rômulo e Remo. Então vamos lá, lembra do teatrinho Sala de Aula? Nós tínhamos uma personagem principal que era a mãe de 2 gêmeos. Opa, de gêmeos. 2 não, de gêmeos. Rômulo e Remo. Nós tínhamos o pai dela, que já era idoso, já bem velhinho, de idade, que precisaria passar o trono para um herdeiro. Nós tínhamos o irmão deste avô, um pouco mais novo, que tinha muito interesse em assumir o trono de Roma, porém era necessário que fosse herdeiro. O que esse tio então ele faz? Ele acaba prendendo a mãe, porque o pai já não existia. Ele acaba prendendo a mãe, pega os gêmeos, Rômulo e Remo, e os lança sobre um rio. Neste rio, os gêmeos acabam sendo encontrados por uma loba, onde que são amamentados para não morrerem de fome. Um pastor de ovelhas acaba passando pelo vilarejo, onde que encontra à margem do rio Rômulo e Remo e a loba, e acaba pegando as crianças para poder cuidar deles, até que eles se tornem jovens. Na idade entre jovem e adulto, os gêmeos, Rômulo e Remo, acabam ouvindo a história do pastor de ovelhas que cuidou deles desde a infância até a juventude. Ouve a história da família deles, de como que o tio acabou prendendo a mãe, eliminando o avô e lançando as crianças sobre o rio. Essas crianças elas se revoltam e acabam retornando para Roma para poder matar o tio, libertar a mãe e assumirem o trono de Roma. E isso de fato acontece. Poderia ser um final relativamente feliz. Porém, Rômulo acaba sendo tomado pela ganância, mata o seu irmão após a divisão em 50% e 50% do Império Romano e acaba tomando 100% a totalidade do trono territorial. Assim, Rômulo, após o homicídio cometido com seu irmão Remo, se torna o primeiro rei de Roma. E assim começa o período da monarquia romana. Então esse é o primeiro tópico. Lembrando que Roma ela é dividida em 3 períodos. A monarquia, onde que é um período estabelecido por reis, de acordo com a civilização romana. Depois eu explico isso, acho que senão vai confundir tua cabeça, que tem um tópico sobre isso. Então, voltando. Finalizamos esse primeiro tópico, vamos passar para o segundo. Por que nós precisamos estudar sobre Roma, estando tão distante? Roma é mega importante para a sociedade brasileira. Primeiro porque o nosso idioma ele possui uma raiz similar ao idioma italiano, que no caso nós somos parentes ali linguísticos do latim. Então o latim é uma matriz, uma raiz que dá origem a 4 idiomas: francês, espanhol, o italiano e o português. Então nós somos parentes linguísticos dos romanos. Por essa razão é importante estudar a história de Roma. É importante na religião, porque lá em Roma que nasceram os princípios, os fundamentos para o cristianismo e posteriormente para quem é católico
é mega, hiper importante entender que foi lá em Roma que surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, boa parte da população brasileira é católico, então é por essa razão importante estudar também os fundamentos romanos. É importante também para o direito, nós temos a nossa Constituição Federal, da onde que surgem as nossas leis, nossos direitos, nossos deveres. A Constituição brasileira ela foi inspirada nos princípios políticos romanos. Tá? Por isso que nós também precisamos entender historicamente ali os princípios romanos para entender também como que funciona a nossa política brasileira, que foi de acordo com os princípios lá da civilização romana. Então é importante no direito, na política, na construção das leis. Próximo tópico. A sociedade romana ela é dividida entre três partes. A quarta praticamente é excluída, mas enfim. A princípio nós temos lá no topo da cadeia social, da hierarquia social, lá de mais importante, os patrícios. Lembra até que eu comentei em sala de aula, eles não falavam é meu tio, é meu primo, é meu irmão, é minha avó, é meu avô, minha mãe, meu pai. Eles chamavam de Patrício. É meu Patrício. Fulano de tal, você conhece ele? Então, ele é meu Patrício. Então, eles entendiam que um conjunto familiar faziam parte do mesmo conjunto de patrícios. Então, os patrícios, eles praticamente foram quem estabeleceram as bases para a história romana. Eles eram os mais ricos, eles eram os donos das propriedades, eles que governavam a civilização romana, os patrícios que ocupavam os postos de maior importância no exército. Então, os patrícios eles estavam no topo da hierarquia social. Depois nós tínhamos os clientes, que poderiam ser pessoas imigrantes. Viram que Roma estava prosperando, sendo uma civilização forte, poderosa, acabavam se mudando lá para Roma. Então os clientes muitas vezes eram imigrantes. Os plebeus, eles faziam parte da civilização romana, mas eram pessoas mais pobres, tá? Então pessoas de classe baixa. Os plebeus, eles não tinham direito ao voto, os plebeus eles eram excluídos, os plebeus não poderiam se relacionar com os patrícios, os plebeus eles tinham que casar entre eles mesmos, os plebeus eles poderiam ocupar muitas vezes cargos de escravos, que é a quarta parte da exclusão social aí. Que se por acaso um plebeu ele contraísse uma dívida, ele iria se tornar escravo para trabalhar até saldar a dívida que ele possuía com a pessoa que o deixou endividado. Acho que conseguiu entender, né? Deixa eu ver o que mais. Acho que por aí tá tranquilo. Então lembrando, plebeu não poderia se casar com uma pessoa da civilização dos patrícios por conta dessa questão financeira. E aí por último, na hierarquia social, nós temos os escravos. Poderia ser um plebeu que se tornou um escravo por dívida ou um escravo que acabou sendo dominado por uma invasão das guerras relacionadas aos patrícios. Então, a pessoa que era um prisioneiro também poderia ser um escravo. Junto com os escravos, infelizmente, nós tínhamos as mulheres. As mulheres praticamente nem eram gente na civilização romana. Se os plebeus não tinham direito à democracia, que dirá as mulheres? Triste, né? Depois nós temos aí um dito popular que todos os caminhos levam a Roma. Conforme nós vimos, e até no livro de Deus você pode dar uma olhadinha, que o Império Romano ele se expandiu por 3 continentes. Então é fato, historicamente, que nós dizemos que todos os caminhos levam a Roma. Porque do continente asiático, boa parte foi dominado por Roma. Então, da Ásia, nós conseguimos ter acesso a Roma. Da África, através do mar Mediterrâneo e por caminhos terrestres no continente europeu. Então é um dito popular que todos os caminhos levam a Roma ou até mesmo a uma extensão do Império Romano pelos 3 continentes. Como já foi então mencionado, Roma alcançou um império gigantesco e aí nós entramos no próximo tópico, que é a Pax Romana. A Pax Romana é um momento de paz, historicamente, que os romanos eles
julgaram que não era mais necessário expandir, entrar em conflito com outros povos, outras civilizações, guerrear contra as nações, porque eles já tinham um acúmulo aí de valores financeiros suficiente para poder continuar prosperando ao longo das eras históricas, dos séculos, perdão, eras na geografia, dos séculos históricos. E este momento onde que eles descansaram das guerras é chamado de Pax Romana. Mas lembra que nem eu comentei com vocês sobre uma caminhada sobre uma montanha. Se você tá escalando uma montanha e chega no topo da montanha, qual que é o próximo passo? Descer, porque você já alcançou o topo. Foi isso que aconteceu com a civilização romana. Acharam que já eram maiorais e o próximo passo seria a queda. E de fato foi isso que aconteceu, porque eles tinham muito dinheiro, muitas riquezas, mas ao longo das décadas essa riqueza foi diminuindo. E para continuar com o mesmo patamar de vida, com festas, com luxo, com ostentação, eles começaram a cobrar os impostos daqueles que já tinham pouco, que eram os plebeus. E isso acabou gerando revoltas entre os plebeus contra os patrícios. Este período histórico é chamado de Pax Romana, que de paz não tem nada, né? Próximo tópico. Só dar uma mexidinha aqui, que senão trava a tela. Cristianismo. Nós entramos aí no período histórico cujo qual Jesus nasceu. Jesus ele incomodava muito o Império Romano, porque ele dizia que ele era maior do que o imperador romano. O imperador romano constantemente pedia para que Jesus curvasse ao poder do império. Jesus não fazia isso. Pedia para respeitar, sim, seus seguidores. Ele falava: respeitem o Império Romano, porém o Império Romano não é maior do que a minha missão aqui na Terra, e nem o meu Pai que me enviou para esta missão. E isso incomodava muito o Império, tanto que foram os romanos que acabaram dando a sentença para a morte de Jesus. O Império Romano achou que após a morte de Jesus, este movimento cristão iria acabar. Pelo contrário, as pessoas elas abraçavam muito forte essa mensagem de Jesus, de esperança, de fé, de amor, de salvação, de perdão dos pecados. E o cristianismo foi crescendo que nem pipoca. E o imperador ficou furioso, tanto que começou a perseguir estes cristãos. Tranquilo sobre esse tópico? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para poder comentar. Tem. O imperador romano, daí é o próximo tópico, que é a política do pão e do circo. O imperador romano, vendo que estava um caos, o Império Romano, ele acaba construindo o que é hoje uma das 7 maravilhas do mundo. Porém, é uma das 7 maravilhas do mundo de muita tristeza, que é o Coliseu. O Coliseu é uma grande arena, um grande estádio, onde que o imperador realizava festas semanais. Então ele fazia o convite para toda a sociedade romana para se juntar a ele nessas festas lá no Coliseu, e lá nessas festas ele distribuía o pão para a população que vivia numa extrema miséria. Então eles ansiavam por essas festas para poder se alimentar e até levar um pouco de pão para casa, sustentando durante a semana também. Então aí entra a política do pão. E aonde que entra o circo? O que ocorria lá no Coliseu. O circo era por conta dos espetáculos. E espetáculos extremamente trágicos. Por que era algo trágico? O imperador ele caçava os cristãos e colocava lá no Coliseu, nesta arena, para poder lutar até a morte contra leões, contra tigres. E é óbvio que muitos cristãos acabaram morrendo de forma violenta. Colocava também muitas pessoas para lutar contra gladiadores profissionais. Até o filme Gladiador, só dá uma olhadinha na indicação para ver se você possa assistir, que é fantástico, que conta um pouquinho da história lá da política do pão e do circo e, consecutivamente, sobre o Coliseu. Então, muitas pessoas inocentes acabaram morrendo ali na luta contra gladiadores profissionais. Aí então, dentro do Coliseu, nós temos essa política do pão e do circo. O pão, do alimento, e o circo,
da tragédia que muitas pessoas acabaram sofrendo. O imperador, ele via que, tipo, por mais que perseguisse os cristãos, este movimento não parava, só multiplicava. Mesmo jogando eles lá para poder morrer dentro do Coliseu, esse movimento ele multiplicava de uma forma muito grande. E o imperador, então, ele acabou se rendendo ao cristianismo. Ele acabou intitulando que o cristianismo seria a religião oficial do Império Romano, lembrando 3 continentes, que era o Império Romano. O catolicismo surge então da fusão do movimento cristão, dos seguidores de Jesus, com o Império Romano. E infelizmente a Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada pelo imperador e não tem o seu início bom. Surgiu de uma forma muito errada, onde que o imperador ele acabava constantemente alterando as regras, a política religiosa, as doutrinas, os mandamentos, e isso acabou fazendo com que a Igreja Católica fosse construída historicamente de uma forma que se desviasse dos princípios cristãos. Depois, a Igreja acaba se recuperando, se arrependendo, se reestruturando e sim começa aí a seguir uma boa parte dos princípios que nós temos hoje de acordo com o que Jesus pregou. Próximo tópico. Os irmãos Graco. Os irmãos Graco, eles lutaram muito em prol dos direitos dos plebeus. Os irmãos Graco, eles até promoveram uma reforma agrária. O que é reforma agrária? É pegar terras que não estão sendo produzidas e entregar nas mãos daquele que possui pouco ou quase nada, que no caso eram os plebeus. Assim, os plebeus poderiam ter a oportunidade de construir suas casas, produzir seu próprio alimento para a subsistência, e o que sobrasse poderiam comercializar e ganhar um dinheirinho no final do mês. Infelizmente, isso não agradou aos patrícios e acabaram matando os irmãos Graco, que eram gêmeos também. Próximos, períodos romanos. A história romana ela pode ser dividida em 3 períodos. O primeiro é a monarquia, onde que um rei ele era escolhido, tá? Não era hereditário, ele era escolhido e o seu poder era limitado. Ele era escolhido pelos patrícios, os anciãos, o líder de cada bairro romano, de cada província romana, acabavam fazendo uma votação escolhendo seu rei. Este período era chamado de monarquia, onde que o rei tinha poderes limitados. O próximo período é a república, que é semelhante àquilo que nós temos no Brasil, com poder dividido. Por mais que nós tenhamos um presidente, ele não governa sozinho. Nós temos governadores, senadores, deputado estadual, deputado federal, nós temos prefeitos, nós temos vereadores. Então, o poder está compartilhado. Este período é chamado de república. E o último período histórico romano é o império, onde que um cidadão ele dá um golpe de Estado, que acaba removendo a organização política e se auto-intitula o líder supremo, onde que não há democracia e sim uma ditadura. Este período é chamado de império. A pessoa ela se auto-intitula o líder geral, não escuta ninguém, somente a voz dele que tem poder. É o império, que é o último período histórico romano. Próximo e o último para a gente poder finalizar. Por mais que Roma tenha alcançado este poder gigantesco, conforme eu expliquei ao longo aí até da revisão e nas aulas também, Roma foi perdendo seu poder ao longo do tempo, perdendo poder, que acabam gerando um conflito entre os próprios romanos, porque eles pensavam de forma diferente. Então, para que Roma se autossustentasse por um pouco mais de tempo, Roma acabou se dividindo. Então nós temos o grupo A, que pensa na organização social de uma forma, e o grupo B, que pensa na organização social de outra forma. O grupo A ficou a ser conhecido como Império Romano do Ocidente, e o grupo B passou a ser conhecido como Império Romano do Oriente. Oriente é leste, lado direito, lá perto do continente asiático. E a parte ocidental
mão esquerda, parte oeste, que ficou ali no território europeu. Até a Igreja Católica também se divide. Vai existir então a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica Ortodoxa Oriental. E assim a gente finaliza a nossa revisão. Um abraço, até mais. Não esqueça de fazer o resumo a ser entregue no dia da prova, tá bom? Irei listar todos os resumos no dia da prova. Lembrando que um resumo bom fica em torno de umas 30 linhas. A cada tópico, pula uma linha para poder ficar mais organizado, tá bom? Faz o título de uma cor diferente, se dedique, faça com organização. Tenho certeza que quanto mais você dedicar, melhor será o seu resultado na prova. Um abraço e até mais.